Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Audaz e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, mas como vocês sabem, esse podcast tem o objetivo de trazer a vida da prática do Evangelho, como se vive o Evangelho diariamente, as transformações que Deus tem feito na vida dos nossos convidados. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, fica até o final desse vídeo e se fizer sentido para você, eu quero te pedir uma coisa, compartilha com o máximo de pessoas, deixa o seu comentário, aquilo que você sentiu, que te tocou, aquilo que te edificou, aquilo que falou com você. Isso é muito importante porque nós estamos construindo para o reino de Deus e a gente está aqui juntos para te servir. Então tá aqui com a gente nosso brother, pastor Elvésio, Zion Church. Prazer estar com vocês. Pastor Elvésio vai se apresentar aí para vocês. Manda aí. Cara, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Elvésio, sou lá de Minas Gerais, tá? E hoje já tem um tempo que eu estou aqui em São Paulo, estou na Zion Church de São Paulo e sou pastor, né, na Zion desde 2022, fui ordenado em 2022 e me conectei com a Zion através do Dunamis, né? Então eu não conhecia nem Monte Sião na época, nem Dunamis até 2017 e ali eu me conectei e acabei ficando em São Paulo, enfim, aí a gente vai contar toda a história. Mas sou casado com a Milena, minha esposa, que também faz parte de todo um testemunho aí do que Deus pode fazer quando a gente coloca o reino em primeiro lugar. Então... Certo. É isso aí. Cara, e para vocês entenderem aqui, na verdade a gente conheceu o pastor Elvésio um dia que a gente foi fazer uma visita na farm. E o que me chamou muito a atenção, cara, foi que aquele dia a gente estava fazendo um tour ali e... O que me chamou muito a atenção foi que você começou a ativar em nós palavras proféticas enquanto a gente estava fazendo aquele tour. E depois a gente viu tudo que você carregava. E naquele dia eu senti muito no meu espírito que eu ia te chamar para você compartilhar na nossa comunidade local, para você fazer parte, nos ajudar a construir no reino de Deus com aquilo que você carrega. Mas eu quero saber, e na verdade a gente quer saber, né, pessoal? Qual que é a sua história, cara? Como que você encontrou Jesus? Como que você chegou até aqui? Tudo isso que você está vivendo hoje, a gente acompanha você no YouTube, as suas ministrações, acompanha você em alguns aspectos nas suas redes sociais, mas conta pra gente como foi esse encontro que você teve com Jesus, se você nasceu em uma família cristã, conta pra gente aí. Cara, eu... Só um caso engraçado antes de entrar na história. Teve uma vez que eu fui pregar, depois de já estar convertido, no início da minha conversão, fui pregar em um lugar e eu ia pregar logo em seguida, depois de um pastor. E o pastor falou assim, Deus não vai em boate. Falei, cara, como é que eu vou contar meu testemunho? Como é que eu vou contar meu testemunho agora? Eu falei, cara, agora eu tô numa situação complicada. E aí eu vou pregar logo depois dele para contar, Deus vai em boate, Deus vai em qualquer lugar, cara. E isso tem tudo a ver com o meu testemunho, né? Eu nasci numa família onde a minha mãe era cristã, mas meu pai não. Eles eram divorciados já, é uma história muito, muito louca, assim, que os meus pais estavam num processo de divórcio. Meu pai vai para Belo Horizonte, minha mãe continuava morando em Governador Valadares, e os dois não se viam mais. Minha mãe vai visitar uma profeta que era da igreja dela lá em Governador Valadares, que ela estava enferma, junto com as irmãs do círculo de oração, né? E aí tá lá as irmãs do coque, indo visitar, e minha mãe junto, e chega lá, oram por essa mulher, e a mulher vira e fala assim, depois que oraram por ela, ela aponta para minha mãe e fala assim, eu vejo você com um menino branco, rosado, enrolado numa manta bordada de ponta de sombra azul. Ele é teu amigo, teu companheiro, ainda na velhice ele vai cuidar de você e ele é um mensageiro de Deus. E aí minha mãe falou, não aceito isso de jeito nenhum. A mulher, como assim? Eu falei, cara, eu tô num processo de divórcio, meu marido mora em outra cidade, eu não sou mulher da vida para ficar procurando outro homem e eu nem tenho cabeça para isso agora e eu não vou ficar grávida de jeito nenhum. Resumindo a história, meu pai volta lá para cuidar das coisas do banco, na cidade, vai visitar meu irmão, demoraram 5 anos para engravidar do meu irmão é mais velho do que eu. Em uma noite, ele foi visitar meu irmão, tiveram uma recaída, e em uma noite, ela engravida de novo. E aí ela tem que voltar depois, 1 ano depois, né, 11 meses depois, com a foto para a mulher que profetizou, porque a minha tia, irmã do meu pai, só tinha minha mãe na cidade, não tinha parente, não tinha nada, quando estava na maternidade ganhando,
minha tia pegou as roupas do filho dela, meu primo, que é um ano mais velho que eu, chama Emanuel. E aí ela pega a roupa do Emanuel, leva para a maternidade e deixa lá para minha mãe. E aí a enfermeira me veste lá com as roupas que ela levou do Emanuel e bate a foto depois da minha mãe. Qual que era a foto? Um menino branco, rosado. Meu Deus, e a cara. manta bordada de ponta de sombra azul. Meu Deus. E aí minha mãe teve que voltar com uma cara desse na mão para profeta e falar, então, era de Deus. Então você falou de profético, cara. Profético tá na minha veia desde a história da minha família, desde que eu me entendo por gente, assim. E apesar de tudo isso, eu e meu irmão era extremamente desviado. A gente via as irmãs do coque lá em casa, oração, tudo acontecendo. Até nos 12 anos de idade, minha mãe ainda conseguiu levar a gente na orelha. Mas a gente nunca converteu. Sim. Depois disso a gente meteu... Até os 12 anos. Até os 12. 13, aí dos Já nasceu numa palavra profética. E aí dos 13 aos 14, eu me revoltei lá em Valadares lá, e fui morar com meu pai 2 anos. Quando eu voltei dos 14 anos de idade, já era maior do que minha mãe é baixinha. E aí eu já não queria saber de mais nada, não queria ouvir nem nada, enfim. Aí meu irmão já tinha metido o pé na jaca e eu fui junto. Sim. Então a gente ficou desviado aí por anos e anos. E a minha mãe orando, né? Eu glorifico a Deus por um projeto que tem em muita igreja batista, que se chama Projeto Débora. Chama Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Sim. Então eu me lembro eu indo pra boate, minha mãe passando a roupa. Assim, eu tô passando a roupa para você ir pra boate. Um dia eu ainda vou passar a tua roupa para você pregar a palavra de Deus. Meu Deus. E eu olhar pra cara dela e falar, essa velha é muito doida. O que ela tá falando? O cara todo errado, ela tá falando de pregar o evangelho. Que pregar o evangelho? Não tô nem aí pra isso. E aí quando eu tava no meu 6º período ali para 7º período de Direito, eu mudei de Governador Valadares de novo para Belo Horizonte, porque eu já queria trabalhar junto com meu pai, então eu mudei a faculdade para Belo Horizonte, porque meu pai é advogado também. E tô lá, passo os anos, me formei, tô lá em Belo Horizonte trabalhando, enfim, totalmente desviado. E aí um dia, tava lá com os amigos, frequentando bares e tal, aí um amigo meu vira e fala, cara, vamos pra boate hoje? Eu falei, vamos pra boate, se quer ir na boate, vamos na boate. Aí fui pra boate com ele, a boate nesse dia, a festa funcionava de 6 da tarde à meia-noite, porque no outro dia a galera trabalhava. Sim. A gente chegou lá por volta de 10h30 da noite. Aí o pessoal não queria deixar a gente entrar, porque a gente já tinha bebido o dia inteiro. Ele falou, cara, vocês só vão ter trabalho aqui, tem mais 1h30 de festa, vai embora pra casa e tal. E aí a gente convenceu eles comprando um energético e uísque. Né? E a gente gastou um bom dinheiro para poder liberar a entrada, liberaram a nossa entrada. E eu estava comentando com o pessoal aqui um pouco antes. Até a porta da boate eu não lembro de nada. O que eu lembro são amigos meus me contando. Tipo assim, cara, você foi fazer gracinha no volante na hora de sair do bar lá, quase atropelou o fulano lá, enfim. Eu não lembro de nada. Agora, da porta da boate pra dentro, eu lembro de tudo. Ficou são. Cara, eu não vou dizer que eu fiquei são, eles deviam me ver bêbado. Mas provavelmente, eu não sei o que aconteceu ali de forma espiritual, pra minha memória tá tão viva em tudo que eu vi, ouvi e vivenciei ali naquele dia. E aí botaram a mesa de frente para a banda lá, para onde estava acontecendo as músicas e tal. Botaram o balde lá com o uísque energético, não sei o que lá. Eu não tomei isso daqui do uísque. Deixei o copo lá e comecei de pessoa em pessoa. Você está feliz de estar aqui? Pessoa, por quê? Você não conhece o amor de Deus. Você está feliz de estar aqui? Você não conhece o amor de Deus. Eu comecei a pregar o evangelho para as pessoas, falando do amor de Deus. Tinha um casal brigando, eu reconciliei o casal. Acho que ali começou o Ministério de Família. Eu reconciliei o casal e tô ali no meio da boate e tal, e abordando as pessoas. Alguns eram super receptivos. Pô, que da hora, cara, som de Deus aqui. Tal, e outros ficavam bravos, tipo, cara, você tá falando? Olha como é que você tá, não sei o que lá. E aí uma hora veio aquele sentimento assim, cara, o que eu tô fazendo? Eu e meu irmão, embora a gente tava super desviado, nunca deixou ninguém brincar com o nome de Deus perto da gente, porque a gente via as irmãs do coque, a gente via libertação, sim, a gente via gente sendo curada. A gente falou, cara, não brinca com o que você não conhece. A gente não quer pra nós, mas a gente vê o que acontece lá em casa. E aí hoje quem tá brincando com isso sou eu. Porque eu tô falando aqui de um amor que eu não tô vivendo. Falei, cara, eu acho que eu tô muito doido. Botaram alguma coisa na minha bebida. Falei, acho que eu vou embora. E aí peguei a comanda que tava comigo, eu falei, eu pago isso daqui, depois eu resolvo com um amigo meu. Fui pro caixa para poder pagar. Peguei a comanda para a mulher, paguei. Quando eu fui virar para sair, da cintura para baixo não funcionava mais nada. Meu Deus. Minhas pernas ficaram totalmente dormentes, formigando.
E foi a primeira vez, eu tive 2 experiências dessas, foi a primeira vez, igual você está ouvindo minha voz aqui, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus audível. E aí eu ouvi Deus falando, você não acabou de fazer o que você veio fazer aqui. E aí o corpo começou a tremer por completo, e por dentro assim, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, não tinha intimidade com Deus, mas algo lá dentro falou assim, sou eu que estou falando com você. E aí as pernas tremendo, eu caí sentado no chão. E aí o segurança, cara, você não pode cair, aí é onde o pessoal tinha que me pular para poder passar, para poder pagar a conta deles. Ele falou, você não pode cair, tentou me levantar, não conseguiu, ele me arrastou um pouquinho pro lado, e eu fiquei ali uns 40 minutos sentado no chão, sem conseguir levantar. E a única coisa que vinha na minha mente era, você não acabou de fazer o que você veio fazer aqui. Meu Deus. E aí o segurança tentava, cara, vai embora. E aí eu virei pra ele e falei, cara, eu não acabei de fazer o que eu vim fazer aqui. Ele olhou pra minha cara, tipo, esse cara tá muito louco, velho. O que esse cara bebeu? E aí eu tô ali esperando, e aí começou o constrangimento. O Espírito Santo começou, olha que nível que você tá. Você já tá fazendo audiência, tá visitando desembargadores com teu pai, tá dando entrevista na televisão, advogados já conhecem você. Olha o nível que você está levando a tua vida. É isso que você quer para a tua vida? Começou a ver um constrangimento. E eu olhando ali, falei, cara, o que eu estou fazendo no chão de uma boate? Eu estou ouvindo vozes, eu não estou normal. Cara, que vida é essa que eu estou levando? E de repente eu vejo na distância, a boate lá era bem grande, eu vejo uma segurança, uma mulher passando. E aí eu chamei o segurança, falei, vem cá, o que foi? Vai embora? Eu falei, não, eu preciso falar com ela. Não vou chamar ela, cara. Mulher casada, vai arrumar confusão aqui. Eu falei, não vou cantar ela. Só preciso falar com a mulher. Eu falei, não vou. Eu falei, se você não chamar ela, eu não posso ir embora. Aí, não vou chamar ela. Ele ficou enrolando lá, tipo assim, fica uma hora esse bêbado vai embora. E nada deu embora, aí ele chamou a mulher. E aí a mulher veio, e aí eu acho que os caras estavam com tanto medo que veio ela acompanhada de um segurança pra ela. E aí ela veio andando com segurança com ela. E aí na hora que ela chegou, toda carinhosa, devia ter seus 40, 50 anos mais ou menos. Ô meu filho, você bebeu demais, vai embora e tal. Me deu a mão, me levantou. E ele falou que você queria falar comigo. O que você quer falar comigo? Quando eu vi, Sandra, já tinha saído. E aí eu falei assim com ela, a cura do câncer que você está pedindo para tua mãe, Deus está te entregando hoje. Meu Deus. E ela começou a tremer as mãos assim, e chorar, e sorrir, e eu olhando pra cara dela, me sentindo a própria jumenta de Balaão, falando, cara, o que tá acontecendo aqui? E eu olhando pra cara da mulher e falei, bom, ela deve estar com uma mãe com câncer e deve estar pedindo, porque pra ela estar chorando, sorrindo, e olhando pra minha cara e não me chamando de louco, ou ela é louca ou eu sou louco aqui nessa história. E a mulher ficou ali tremendo, o outro segurança estava com ela, tipo, mano, o que você falou? Não sei o que lá, já puxou ela de canto, levou ela embora. E aí veio aquele sentimento assim, pode ir embora. Você já acabou de fazer o que você veio fazer aqui. E aí eu entreguei o papel do estacionamento pro segurança, falei, você pode pedir para buscar meu carro? Ele falou, tá bom, vou mandar pedir. Deu lá pro manobrista, já peguei o telefone, liguei para minha mãe, falei, mãe, ela atendeu, o que foi, meu filho? Eu já meio embargando a voz, chorando, falei, mãe, tô numa boate, aconteceu isso, tá. Comecei a contar pra ela, falei, meu filho, quantas vezes eu já te repeti aquela palavra? Um menino branco, rosado, enrolado numa manta bordada de ponto sobre azul. Palavra profética lá do início. Você é o meu companheiro, e ainda na velhice você vai cuidar de mim. E você é um mensageiro de Deus, é o chamado de Deus pra tua vida. Deus tá te chamando, não resiste ao chamado de Deus. Tá bom, mãe, depois a gente conversa. Pô, desliguei e falei, lógico que ela fala que é Deus, né? Tem 20 anos que ela tá orando pra gente poder converter. Vai falar que é o quê? Que é o demônio que não é, né? O demônio não vai converter ninguém. Então, falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Vai saber de uma coisa? Fui embora. No outro dia acordei com uma ressaca moral danada. Falei, cara, que viagem foi aquela ontem? Que bebida foi aquela? O que botaram na minha bebida? E aí veio assim, liga pro seu amigo Fernando. Era o meu companheiro de cachaçada na faculdade. Liga pro Fernando. E eu assim, cara, ligar pro Fernando? Liga pro Fernando. Falei, Fernando, e aí, quanto tempo? Como é que você tá? Tudo bem? Cara, preciso te contar uma parada que aconteceu sinistra comigo ontem. Ele falou, não, vem aqui em casa então. Eu falei, tá bom. Aí fui na casa do Fernando à noite, isso era na segunda-feira. Tô lá contando pro Fernando e o Fernando dando uns sorrisos de canto de boca. Eu falei, mano, por que ele não falou comigo nada até agora? Tipo, para com essa viagem, para com essa história que você tá contando. E ele ouvindo. Quando eu terminei de contar, e aí, Fernando? Cara, então, deixa eu te contar a novidade. Eu entreguei minha vida para Jesus. Falei, não, mente, você? Entreguei minha vida para Jesus. Um dia eu cheguei em casa, botei as bebidas que eu tinha tudo em cima da mesa.
peguei uma caixa de remédio que eu tinha, botei em cima da mesa, falei com Deus, ou o Senhor me salva hoje, ou eu morro hoje, porque eu vou tomar tudo isso. Ele teve uma visão de uma mão vindo, arrancando ele da lama, e ele caiu de joelho no chão, entrega a vida dele ali para Jesus, e aí ele volta para onde? Para a igreja que a mãe dele levava ele quando ele era criança. Meu Deus. Ensina o caminho que você deve andar, ainda que quando ele se desviar, ele se lembrará dele. Ele volta na Metodista Central, lá de Belo Horizonte, Rua Tupis. Volta na Metodista Central de Belo Horizonte, chega lá, naquele dia um amigo do pastor, um pastor pentecostal, vai pregar lá, conta a vida dele toda. Ele fala, cara, deixa eu te contar, eu entreguei minha vida para Jesus ali dentro daquela igreja, e você está aqui me contando tua história hoje, amanhã o cara vai estar lá. Vai lá para você ver se ele vai te falar a tua vida toda também. Eu já conheci as irmãs do Coque. Falei, não custa nada, já tô perdendo de 2-0. Falei, vou tentar a sorte, né? Vou lá amanhã. Aí fui, cheguei lá, cadê o Fernando? Nada do Fernando. Falei, cara, o Fernando não veio, acho que eu vou embora. Mas na hora que eu tava na porta da igreja pra ir embora, eu dou de cara com a esposa dele, com a Ione. Aí a Ione, onde você vai? Eu falei, não, vou ali tomar uma água. Ela, não senhor, já passou o braço em mim. A água é lá na frente, não vem fugir não. O Fernando mandou eu vir, e o Fernando passou mal, e ele sabia que você viria aqui hoje. Você vai assistir o culto comigo. Passou o braço no meu braço, me levou lá pra frente. Sentei lá com ela e tô lá. Aí teve adoração, beleza. Aí teve palavra. E o pastor começa a pregar. 20 minutos. 40 minutos. 1 hora. 1h20. Eu falei, meu Deus, cara. Esse cara não para de falar, cara. 1h20 de pregação. E o pastor titular já batendo no relógio. Tipo assim, já tá na hora de acabar. Aí esse pastor vira pro pastor, o presidente da igreja, e fala assim, pastor, vou ser sincero pro senhor aqui. Tem mais de 20 minutos que eu estou enrolando aqui, porque eu tenho uma palavra profética aqui para alguém, no meio do culto. Uma palavra profética aqui para alguém e eu não sei quem é. Eu estou tentando discernir, eu não sei ainda. Então vamos fazer o seguinte, eu sei que já extrapolou o horário, eu vou liberar a palavra e se Deus falar com alguém, ok. Se Deus não falar, a gente encerra o culto. Pode ser ele? Pode ser. Então abre todo mundo aí em Atos 26, versículo 16 a 18. Quando ele falou isso, o cabelo do meu braço já começou a arrepiar. Eu falei, não, e eu mexendo no celular. Não, não é possível. Não é possível. Depois de 1h20, esse cara poderia ter falado com 20 minutos, né? 1h20, os cabelos, e eu arrepiando a cabeça aos pés. Eu falei, cara, não é possível, cara, não é possível, não é possível. Ele começou a fazer a leitura do texto de Atos 26, versículo 16 a 18. E aí começou a vir, conforme ele fazia as pausas da leitura, vinha o flash do que aconteceu na boate. E o flash era... Meu Deus... Atos 26, 16 a 18 fala assim, levanta-te e se coloca sobre os teus pés. Aí vinha a imagem da mulher me dando a mão e me levantando. Por isso eu te apareci, para te fazer ministro e testemunha das coisas que eu te mostrei. Aí vinha a mulher tremendo e chorando o negócio da cura do câncer da mãe dela. E as coisas que eu te mostrarei ainda, para trazer os gentios das trevas para a luz e a remissão do pecado com os santos. E aí vinha o flash do rosto das pessoas. Você está feliz de estar aqui? Você não conhece o amor de Deus. Está feliz de estar aqui? Você não conhece o amor de Deus. E viu o rosto das pessoas. E aí, de repente, no meio de uma metodista central extremamente calada, tem eu berrando, um ranho descendo, chorando horrores, e o pastor diz, ah, é você, né? Te achei. E aí tá só eu lá chorando, ele vem aqui, irmão, entrega a tua vida para Jesus. Eu vou lá na frente, na metodista central, entrega a minha vida para Jesus naquele dia. E aí começa o processo de Deus, de transformação, de tantas coisas que Deus foi fazendo assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E por isso que eu acredito tanto no profético. Então quando você começou a falar assim, cara, você encheu a gente lá de profético, né? Então, tipo, na minha conversão, eu virei para-raio de palavra profética no início da minha conversão. Ao ponto de eu chegar num momento, sabe, que eu virei assim, Deus, dá para parar de falar? Começa a cumprir algumas coisas primeiro, depois você continua. Deus passou 3 vezes silêncio. Eu falei, Deus, dá para voltar a falar? Não pode falar, Senhor, não tem problema não, eu anoto. Só para não perder as tuas palavras. Então, até hoje, tem uma coisa que me guia, fora, obviamente, a palavra escrita, a Bíblia, é o nosso alicerce, é a palavra profética. Né? Embora eu também tenha algo que eu aprendi desde o início, que eu acho que me guia muito e eu acho que tem que guiar todos nós, e a palavra profética, ela é como um remédio, pode gerar vida, sabe? Mas o remédio, o que diferencia o remédio de um veneno é a dose. Então a palavra profética, ela foi feita para gerar vida.
Mas se você ultrapassar a dose, você pode matar alguém. Sim. Então a palavra profética, do mesmo jeito que ela te dá vida, ela te mata. E qual que é a dose? Não vai além daquilo que Deus falou. Essa é a dose certa. Se Deus parou, você para. Aonde Deus falou para parar, você para. Então, que é infelizmente o que a gente vê muitas vezes, o ministério profético sendo distorcido, queimado muitas vezes em tantos lugares, porque as pessoas não conseguem parar onde Deus pediu para parar. E Deus não tem compromisso com a palavra de homem. Então a palavra de ele vela por cumprir a palavra dele, e não a palavra de homem. Uma das coisas que eu percebi nesse nosso encontro na Farm foi que você conseguiu destravar pessoas ali, que eu conheço pessoalmente, de relacionamento. Cara, e que essas pessoas, na verdade, assim, elas nunca viveram uma experiência de liberar uma palavra profética, eu vi elas liberando ali. Uhum. Tanto que um dos pastores que estava lá com a gente, não é, tipo assim, não que ela não possa fluir, ela flui. Mas, assim, cara, eu nunca vi aquilo, velho. Você tá entendendo? E no meio você parou assim e você falou assim, Deus tá liberando palavras aqui e vocês vão ajudar a gente a construir tudo que já tá gerado em Deus aqui, então libere palavras proféticas. E de repente, tipo, as pessoas todas que estavam com a gente ali, elas falaram assim, cara, eu sinto isso no meu espírito, eu vejo isso agora, tipo assim, eu tive uma visão aqui que tá acontecendo isso, e isso é incrível, isso é um dom, e eu vejo que você compartilha muito isso e você acaba gerando um despertamento nas pessoas em relação a isso. É uma das mensagens que Deus tem me colocado para pregar muito. Inclusive a gente vai falar um pouco hoje sobre isso na pregação. Mas é uma das coisas que Deus me coloca para falar muito. A gente precisa entender. Nós não fazemos parte da geração de Samuel. A Bíblia fala que na geração de Samuel pouco se ouvia a voz de Deus e tinham Sim. poucas visões. Nós não somos a geração de Samuel. Nós somos a geração de Cristo. Geração do Espírito. Na nossa geração está falando que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizarão. Então, Deus já está esperando que você profetize. Sim. Ele já está contando que você vai profetizar. Ele fala, os filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Ele já está avisando que o jovem vai ter visão. Por que a gente desacredita na visão dos jovens? Os velhos sonharão. Por que a gente não acredita em sonho profético? E ainda por cima fala de uma porção dobrada para quem serve. Porque ele está falando que o filho e a filha vai profetizar. E os servos e as servas profetizarão. Então tem uma porção extra para quem serve. Meu Deus. Então se você quer visão, sirva a visão. Se você quer unção, sirva a unção. O servir libera uma unção dobrada sobre a vida das pessoas. Isso que você está falando é muito interessante porque quebra uma mentalidade religiosa de que as pessoas acham assim, não, mas eu acho que tem um momento certo onde Deus vai falar, mas na verdade Deus está falando em todo o tempo. E muitas vezes Deus falou já, é o que você falou, por exemplo, a palavra já foi liberada, o reino de Deus já foi inaugurado por Jesus e nós temos que avançar nesse reino, mas a gente já está dentro dele, né? Sim. O reino não está na sua plenitude. Sim. Mas ele já está aqui. Sim. Né? Na plenitude do reino, aí a gente não vai ter enfermidades mais. Sim. Só que também na plenitude do reino tem coisas que a gente pode viver hoje que a gente não vai poder viver mais. Então tem coisas que a gente está deixando de viver hoje. Então quando você deixa hoje de orar por cura, você está deixando de viver algo hoje que você não vai viver no céu, porque no céu não tem enfermidade. É verdade, faz sentido. Você deixa de profetizar aqui na terra hoje, você não vai precisar profetizar no céu, porque no céu o próprio Deus vai falar com as pessoas. Sim. Tem coisas que você só vai viver agora. Sim. Entendeu? E você deixa de viver algo que Deus está te permitindo. Inclusive, a gente tem aquela velha impressão de que no dia que eu chegar no céu, eu vou procurar Abraão, eu vou procurar Elias, eu vou procurar, cara, Samuel, eu vou procurar esses caras, vou procurar Davi, e eu quero entender desses caras como é que foi tudo que eles viveram. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse que reis e profetas desejaram ver e ouvir o que vocês veem e ouvem. São eles que vão vir em nós. São eles que vão chegar para nós e falar: Sandro, como era não ter o Espírito sobre você, mas o Espírito em você e com você 24 horas por dia. Como que é essa interação sua com o Espírito de Deus? Sim. E mais do que isso, né? Jesus falou assim: você é ovelha de Jesus? Você se considera uma ovelha de Jesus? Sim. A Bíblia fala que Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sim.
Se você duvida que você ouve a voz de Deus, talvez você precisa converter Sim. e acreditar que você é uma ovelha de Jesus. Porque ele afirmou que você ouve a voz dele. Só que às vezes tem tantas vozes na nossa cabeça, a gente está tão acelerado, a nossa alma está gritando tanto, que às vezes a gente começa a confundir a voz de Deus. E aí a gente precisa, obviamente, se capacitar para treinar. Ouvir a voz de Deus é igual sintonizar um rádio. Eu estava brincando um dia para trás, eu fui pregar para jovens, falei, é igual sintonizar um rádio. Ele falou, o que é rádio? Eu falei, cara, não é possível, eu tô tão velho desse jeito. Cara, é igual sintonizar um rádio. Por exemplo, nesse exato momento, você está conseguindo ouvir a música que está tocando? Provavelmente não. Agora, se você pegar um rádio aí agora e sintonizar ele, a música está tocando. Ouvir a voz de Deus é a mesma coisa. Você aprender a sintonizar o teu ouvido para ouvir na frequência espiritual, na voz de Deus. Tem uma sintonia, né? É. Tem uma sintonia. E que não é nada místico. Às vezes as pessoas deixam as coisas muito místicas, né? E o profético ele é mais simples do que as pessoas imaginam. Profetizar é você declarar a mente e o coração de Deus através do Espírito Santo. Você falou uma coisa aí que na verdade eu lembrei disso, cara, que é muito importante. Jesus ele fala assim que vós errais por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se você não considera isso que você falou, os jovens terão visões, os velhos sonharão. E aí, toda essa verdade da palavra, do evangelho, você não conhece o poder de Deus. Por quê? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se a gente não considera que os jovens terão visões, é o que você falou, automaticamente ninguém vai ter visão. Por quê? Porque você não está embasado na verdade da palavra que diz que os jovens terão visões. Então você precisa ter visão. Então, se você olhar para dentro do teu espírito, que é morada do Espírito Santo, ele está dando muitas visões, só que a gente não está vendo porque a gente não está considerando essa verdade. Fora a grande mentira que Satanás conseguiu colocar na cabeça de muita gente, que é, será que não é coisa da minha cabeça? Cara, isso é muito, né, velho? E aí a gente costuma falar, é claro que é da tua cabeça, foi Jesus que te deu ela. Ele usa a tua cabeça. Às vezes ele vai trazer uma imagem na tua mente. Às vezes ele vai trazer um versículo na tua mente. Às vezes ele vai trazer uma frase na tua mente, nos teus pensamentos. Então ele pode usar a tua mente de diversas formas. Né? Tem um grande amigo nosso em comum, que é o pastor César, né? O pastor César Bianco. Ele usa muito uma analogia de fazer café. Ele fala assim, profetizar é igual fazer café. Você é o pó. A água é o Espírito de Deus. Quando Deus derrama a água no pó, ele já sabe o que vai sair. Então, a gente costuma treinar as pessoas às vezes. Imagina, se nós dois agora fôssemos liberar uma palavra profética, a gente está sentindo uma palavra profética aqui para a galera da equipe aqui, e a palavra profética que Deus está nos dando é sobre alegria. Quando você pensa em alegria, qual que é a imagem que vem na tua cabeça? Uma pessoa sorrindo. Uma pessoa sorrindo. Para mim é uma festa, um monte de balão e uma festa. Sim, sim. Então, se Deus tiver que dar a palavra profética para você, dar para ele, provavelmente o que Deus vai trazer na tua mente? Uma pessoa sorrindo. E para mim uma festa. Sim. Porque o pó é diferente. Sim. Para mim, se ele mostrar uma pessoa sorrindo, vai significar outra coisa. E para você é outra coisa. Sim. E aí você, às vezes o Espírito Santo está te mostrando uma coisa na tua mente. Vai lá e fala isso aqui com ele, não é coisa da minha cabeça. É tua cabeça, ele está botando tua cabeça. Ele traz a informação para você andar e dar o passo de fé. Às vezes as pessoas acham que profetizar é assim, ó. Vai aparecer um anjo, com um pergaminho. Hora de profetizar. Lê o pergaminho, isso é profetizar. Sim. E não é assim. Sim. E Elvésio, cara, é muito incrível saber tua história, e ver tudo que Deus fez e ver que você carrega essa vida profética, essa vida no espírito profética. Você é uma marca, e quando a gente olha para você, como eu te falei lá na Farm, eu vejo um ministério profético muito forte. E saber tua história, eu não sabia, e eu fiquei surpreendido com isso, que você nasceu numa palavra profética, é saber que Deus ele tem os seus planos, os seus propósitos. E o que você está fazendo hoje, agora, assim, você transicionou para vários lugares e você está vivendo um tempo incrível no teu ministério. Você hoje é um pastor, como a gente falou aqui, ali da Zion Church. E além disso, o que você tem, tipo assim, para essa geração? A gente já está finalizando aqui.
para essa geração que você quer deixar como uma palavra de impulsionamento para essa geração? Cara, eu tô vivendo muita coisa. Porque eu acho que quando você entra pro sim de Deus, sabe? Você entra para dentro de um kairos, ele te joga como se estivesse dentro de um rio. Às vezes você tenta segurar nas margens aqui, a água é tão forte que você não consegue frear o negócio mais. Sim. Então, assim, eu tenho chamado há muito tempo palavras proféticas sobre plantação de igreja, por exemplo. Sim. E aí eu acabei em 2018, eu vim pra cá, eu falei que eu me conectei com a Zion através do Dunamis, eu vim fazer o Dunamis Tracks, que é um treinamento do Dunamis. Terminei o treinamento, eu fui para Recife para ajudar o pastor André Tanaka a plantar a Zion Church Recife. Aí eu volto em 2020, eu fiquei lá 2019 inteiro, volto em 2020 para São Paulo para ajudar em todo o voluntariado da Zion com o pastor César Bianco. E fiquei lá 2020, 21 e 22. E aí eu saio da área executiva para liderar agora o Raiz, que é o processo de membresia da igreja, e o Ministério de Cura e Libertação da igreja. Sim. E ao mesmo tempo eu fui assumir a Dunamis Farm. A Dunamis Farm e o Dunamis Hangar, que é um programa de liderança e desenvolvimento pessoal da Dunamis Farm. Sim. E aí eu estou lá hoje. Então, participei da plantação da Zion Recife. Agora tenho ajudado, em fevereiro, dia 23 de fevereiro, eu estou indo de novo para Santiago. Eu estou ajudando o processo de plantação da Zion Church de Santiago. E provavelmente em 2024 a gente começa aí o processo de plantação da Zion Church Vale do Ribeiro, lá do lado da farm. É um sonho que a gente tem orado sobre isso para entender de Deus o tempo certo, para a gente poder abençoar a cidade ao redor. Então, assim, você vai vendo coisas, cara, e você olha e fala assim, como é que você entra pro Kairos de Deus? E eu acho que essas são as três coisas, assim, que eu tiver que falar para uma geração, as três coisas que mais tem me impulsionado para viver os planos de Deus. E é você ter três coisas no teu coração. Você ter um coração fiel, você ter um coração disponível, você precisa ter um coração ensinável. Três coisas. Coração fiel, em primeiro lugar, um coração fiel a Deus. Você precisa ter um coração fiel às palavras que Deus te deu. Então tem um monte de gente que é colecionador de profecia. Eu fico brincando com a galera lá, às vezes, assim, quem aqui tem uma palavra profética? A galera levanta a mão. Assim, qual foi a última vez que você orou pela tua palavra profética? Você não está esperando que eu ore pela tua palavra, né? Sim. Se eu tiver que orar pela tua palavra, é melhor Deus pegar ela e dar ela para mim. Porque eu estou mais comprometido com o teu chamado do que você. Se você não ora pela tua palavra profética, o teu foco não está nela. Pensa comigo. Você tem coragem de orar por alguma coisa que você não tem fé? Que possa acontecer? Então, tem muitas vezes que as pessoas não oram pela palavra profética delas porque elas não acreditam na palavra. Meu Deus. Essa é a sua maior demonstração de que você não acredita na tua própria palavra profética. Você não ora ela. Sim. Por quê? Porque a palavra profética é uma semente, você precisa regar. Sim. Você não rega em oração? O pastor Eduardo Nunes fala muito isso. Ele fala assim, antes de você querer acessar uma promessa, pisa lá em espírito tantas vezes para que no dia que aquilo se materializar, você já pisou lá tantas vezes com Jesus, que é normal para você estar lá. Meu Deus, cara. Seja fiel com a tua palavra. Entendeu? Seja fiel com a sua casa, com a sua igreja, com as oportunidades que você teve. E seja fiel a você mesmo, seja íntegro com aquilo que Deus está te entregando. Seja fiel a Deus, seja fiel à tua casa e seja fiel a você. Seja íntegro com aquilo que Deus está te entregando. Quando você é fiel àquilo que Deus está te falando, você vai acabar sendo disponível. Então, uma pessoa disponível é aquela que serve onde precisa, não é onde gosta. Meu Deus. Tem gente que só quer servir onde gosta. Se você está na tua igreja local e você só serve onde gosta, você está querendo usar a igreja local para os teus propósitos. Para alcançar o teu chamado. Sim. Agora, quando você serve a visão, você serve o reino, você serve o rei, não está preocupado em servir para chegar lá. Porque quem vai fazer você chegar lá é ele. O que você precisa estar? Disponível. Exemplo de disponibilidade. Davi. Qual que era a palavra que Davi tinha de Deus? Vocês lembram? Se tornar um rei. Tornar um rei. Como é que ele entrou no palácio? Tocando harpa. Um músico. Sim. Será que ele está diminuindo o chamado dele? Meu Deus, cara. Incrível isso. Mas ele era da família real? Não. Ele era de família nobre? Não. O que Deus fez? Eu vou usar o teu talento, Davi, como desculpa para te botar dentro da realeza, para você ter um treinamento intensivo de realeza. Você vai ficar lá tocando para o rei. Ah, é assim que o rei fala.
Ah, é Meu assim que o rei Deus, se cara. comporta. Ah, é assim que os nobres se vestem. Ah, é assim que come. Ah, é assim que as coisas acontecem por aqui. Acabou teu treinamento, Davi, volta para as ovelhas. Se ele não tivesse disponível, com o tempo, com o talento, com o tesouro dele, em pegar aquilo que ele tinha e falar: tudo bem, eu tenho um chamado para ser rei, mas Deus, eu estou tão comprometido com o Senhor, eu estou disponível para tocar para um músico, para um rei endemoniado. Meu Deus, cara. Porque eu não vou tirar ele de lá. No dia que o Senhor quiser me colocar lá, o Senhor me põe. Sim. Eu sou fiel. Quando eu sou fiel, eu sou disponível. Quando eu sou disponível para Deus, eu também me torno ensinável. Sim. Então, eu estou lá na Dunamis Farm, hoje liderando a Dunamis Farm. A gente estava numa conversa na liderança Dunamis esses dias, e aí eu falei pro pessoal, uma das coisas que mais protege o meu coração é entender quem eu sou e aprender a ter um coração ensinável. Eu falei para os caras, quem liderava a Dunamis Farm antes de mim? O Igor Siracusa. Sim. Era o líder da Dunamis Farm. E aí você vai assumir depois do cara que é um Igor, que é um cara ungido, um cara cheio da presença de Deus, se move sinais e maravilhas, e você vai assumir a fazenda depois do cara. A chance de você querer cair em comparação é muito grande. Só que eu aprendi com Deus. Eu aprendi com Deus que quando Deus me coloca num lugar, Ele tira alguém e me coloca naquele lugar, isso significa que Ele não precisa daquele cara naquele lugar mais. Se a farm precisasse do Igor, Deus mantinha o Igor lá. Então não faz sentido eu tentar ser o Igor. Porque Deus não precisa do Igor, Deus precisa de mim. E o Igor estava na fazenda enquanto a farm precisava do Igor. E o Igor estava na fazenda enquanto o Igor precisava da farm. Porque a farm ensinou muita coisa para ele. E ele ensinou muita coisa para a farm. Quando Deus falou, essa troca aqui acabou. Tira o Igor, agora traz o Elvésio. Por quê? Agora a farm precisa do que o Elvésio carrega. E o Elvésio precisa do que a farm carrega. Daqui a pouco o Elvésio vai embora e vai trazer outro. E aquele outro vai trazer algo que eu não tinha condições de trazer. E ele vai sugar da farm aquilo que ele precisa. E aí ele vai trazer outro. Ou seja, quem está construindo a farm não é o Igor, não é o Elvésio, não é o próximo. Quem está construindo a farm é Deus. Sim. Incrível. Isso mantém a glória no Senhor. Então essas três coisas, um coração fiel, um coração disponível, um coração ensinável, é o que tem me jogado para dentro de um raio de graça, de uma aceleração de Deus, para viver de fato os planos de Deus, onde eu estou mais preocupado em construir o reino de Deus do que construir o meu império. Meu Deus. Que era o que o povo tentava fazer lá na Torre de Babel. Sim. Né? Eu vou construir uma torre tão grande que eu vou chegar lá no céu. Ah, mas Deus está mandando espalhar por toda a terra. Não, eu não quero ser espalhado por toda a terra. Eu quero ficar aqui, eu vou construir a minha torre, o meu império, o meu egocentrismo. Não. Jesus não chamou para isso. Ele chamou para construir o reino. Meu rei, onde você precisa de mim? Você precisa de mim na área executiva? Vamos na área executiva. É no Ministério de Libertação? Libertação. É na Dunamis Farm? Vamos na Dunamis Farm. Amanhã é em outro lugar? Vamos para outro lugar. Por quê? Porque eu não estou preso a lugares. Porque fazer coisas com Deus é uma desculpa para eu passar mais tempo com Ele. Sim. Não é para me afirmar. Sim. Eu acho que o maior erro das pessoas é achar que sucesso é você fazer alguma coisa na Terra. Para mim, a minha métrica de sucesso é eu entender qual é o título máximo que eu posso conquistar nessa Terra. Sim. E eu não sei você, para mim, o maior título que eu posso conquistar nessa Terra é Filho de Deus. Com certeza. E tudo aquilo que eu faço hoje, o líder da Dunamis Farm, aqui embaixo, não é igual ser filho de Deus. A ser CEO da empresa, está muito abaixo de ser filho de Deus. Presidente da República, é muito abaixo de ser filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então tudo isso aqui são coisas que eu faço. Não me defino. Tanto que a verdade é, né, Elvésio? No céu só existe pai e filhos, né? E a família de Deus, né, cara? Não tem outro cargo ou outras questões em relação a isso. Mas, cara, foi muito bom passar esse tempo com você. Incrível. É muito conteúdo, é muito bom mesmo. Mas a gente vai marcar uma próxima oportunidade. E prazer. Foi muito bom passar esse tempo com você. Glória a Deus. Deus te abençoe nessa sua temporada aí. E, pessoal, você que está nos assistindo, se fez sentido para você esse vídeo, comenta aí, deixe seu comentário, compartilha com o máximo de pessoas. Isso é uma forma de você estabelecer o reino de Deus através dessa plataforma também. E é isso aí. Deus te abençoe. Valeu, mano. É isso. Deus abençoe.